Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo João Pedro, sou estudante de jornalismo aqui na UniFG Campus de Piedade e estamos começando agora mais um episódio da quarta temporada do Pod 081. Para você que é novo aqui e ainda não conhece nosso trabalho, o Pod 081 é um projeto independente feito inteiramente por alunos das mais diversas áreas de conhecimento aqui da UniFG. Oi, gente, meu nome é Brenda, sou estudante de publicidade aqui na UniFG. E hoje eu tenho uma dica, fiquem atentos, porque o assunto de hoje é muito importante. Oi, pessoal, me chamo Gabriela e eu também sou estudante de publicidade, faço parte também desse projeto. Como Brenda bem falou, hoje o assunto está muito legal, vale a pena escutar. Então, pessoal, o nosso tema de hoje, ele é relacionado à arquitetura e também envolve muito a nossa sociedade como um todo. Algo que vem crescendo de forma silenciosa, mas que afeta as pessoas desprovidas de residência. E para isso, nós trouxemos aqui a Lourdes Tomás. Ela é formada em Sociologia e também é estudante de Arquitetura e Urbanismo aqui na UniFG. Por favor, Lourdes, sinta-se à vontade. Boa tarde a todos. Boa Não tarde. é uma satisfação estar aqui participando desse podcast e eu espero poder contribuir com alguma informação, não é? Assim que venha acrescentar conhecimento para vocês e para os nossos telespectadores. Dona Lourdes, a senhora pode explicar para os nossos ouvintes o que é a arquitetura hostil e por que tem sido um tema tão discutido agora atualmente? Pois não. A arquitetura hostil é aquela arquitetura que impõe barreiras, não é? Porque a arquitetura era vinculado antigamente à engenharia, Sim. mas a arquitetura agora é uma arte plástica, não é? Porque ela não envolve só a questão de edificação, de construção, e não liga só a questão da estética. É uma ciência bem mais ampla, não é? E o que ocorre? A gente vê a arquitetura na escala humana, não é? Conforme Yangel fala, não é? A arquitetura na escala humana. Então, a arquitetura é para as pessoas, certo? Uma ciência e ela tem um papel inclusivo. Ela não exclui ninguém. E a arquitetura hostil, ela, por trás de alguns conceitos mais ligados ao neoliberalismo, Sim. ligado às questões mais antigas e da sociedade, né? As questões das rejeições, ela passa para como se fosse uma questão de segurança, Sim. de estética, não é? Fachada, mas quando não é. Aí o que é que a gente vê? Como é que ela se caracteriza? Pelos grandes muros. Aí eu dou exemplo, por exemplo, Boa Viagem. É uma avenida belíssima, mas que ela afasta aqueles prédios maravilhosos feitos por grandes arquitetos. A maioria da idade que era da linha modernista, eles colocavam muros enormes. Aquilo verdadeiras barreiras. E não só muros, às vezes se colocam também plantas. Né? Não sei se vocês já viram prédios, eles têm um canteiro, aí vai ter que humanizar com plantas. Mas aí bota aquelas plantas com os espinhos. Sim. Que as pessoas não podem nem passar perto, porque pode se furar. Entende? Isso é um aspecto. Outro aspecto são cacos de vidro nos muros, para a questão da cerca elétrica e obstáculos, né? Por exemplo, os viadutos. Os viadutos, se você olhar os viadutos daqui do Recife, por exemplo, eles são muito feios. São péssimos, inclusive. Horríveis, né? Horríveis. Eles não têm, assim, eles não têm uma visão, uma visibilidade que atraia. As pessoas têm medo, passam pelos viadutos correndo. Eu comecei a dirigir, que eu passava aquela avenida Agamenon Magalhães, aquele viaduto Capitão Temudo, eu passava no máximo, com medo de ser assaltada ali. Por ser um espaço vazio, né? E outra coisa, então, embaixo, espaços vazios, sem nenhuma utilidade. E ainda tem outro detalhe. Em alguns lugares, eles fazem, botam barreiras, né? Para que as pessoas não possam ocupar aquele espaço. Né? O viaduto Tranqueiro Neves,
por exemplo, aqui, eu me lembro bastante da polêmica que teve com a comunidade local, porque a comunidade não queria o viaduto. E foi feito o viaduto. Ele é muito útil porque faz aquela ligação, né, aquela integração, mas o que ocorre? A população que era daquela comunidade que foi expulsa do local para construir o viaduto, elas voltaram para o local. E se vocês virem como tem residências, né, verdadeiras cidades ali embaixo do viaduto, certo? E, de vez em quando, a gente vê a conversa de que vão expulsar, vão acontecer, que está rachando, mas isso se torna hostil. Por quê? Porque eles não têm outra alternativa de moradia. Ô Lourdes, mas foi porque eles fizeram um viaduto e não deram apoio à população que expulsaram. Não deram apoio. Eles tiraram as populações e não deram nenhuma outra alternativa. Eles voltaram para o local. E, consequentemente, eles vão voltar, né? E vão voltar, exatamente. Aí, assim, acontece com as palafitas. Sim. Não é? Quando tiraram os palafitas de lá da comunidade do Bode, de lá do Brasília Teimosa, também eles colocaram em locais muito distantes. É outro detalhe também. Aí tem os programas Minha Casa Minha Vida, não sei o quê, não sei o quê. E o que acontece? Quando eles liberam os financiamentos, é para a construção em casas muito distantes da sociedade e sem infraestrutura nenhuma. Isso também eu considero arquitetura hostil. Você faz um conjunto residencial distante, da sociedade, com pouco acessibilidade a transporte, a serviços. Com certeza. Médicos, Então, escolas. aquilo ali é uma exclusão. Sim. Como é que eles vão viver? Pessoas precisavam caminhar quilômetros para poder chegar no Dificulta ponto de a ônibus. mobilidade, né? A mobilidade, entende? E também não tem escolas, né? Aí se constrói um conjunto habitacional como o Paiva. O Paiva é uma coisa assim extraordinária, de lindo. Exato. Mas ninguém pensou na comunidade que vivia lá. O que é feito? Nem se pergunta onde é que está esse povo. Entende? Porque tinha uma comunidade que vivia lá e que perdeu o seu status. Perdeu o status e que eles têm de emprego? Trabalhar nas casas daquelas pessoas que estão vivendo nababescamente, né? Porque é o pessoal que tem poder aquisitivo. E não quer ninguém lá. Isolam as praias. Entende? Então, aí quando eu falo arquitetura hostil, é porque envolve uma série de coisas, de fatores. Não só as questões do ponto de vista estético, né? Botar pedra. Lá em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, ele vem sendo perseguido politicamente, não é? Foi preso, essas coisas, por conta dele querer só levar comida Ajudar. para as pessoas que estão na rua. Não é? Já se pensou em botar um murão para o pessoal ficar atrás do muro. Isso é arquitetura hostil, isso é exclusão. É um retrato social também, né, É, Lourdes? exatamente. Só um pouquinho aqui, tá? Lourdes, pegando essa deixa, por exemplo, do Paiva, que a senhora acabou de citar, que eu achei muito interessante. A senhora, como conhecedora da sociologia, dentro da sociologia, tem algo que explique o porquê essa necessidade humana da exclusão e da separação social? Olha, veja só, do ponto de vista sociológico, esses fenômenos, eu não sei, assim, deixa eu ver como é que eu vou enquadrar isso. Eu não vejo que é necessidade humana. Eu acho que vejo que é uma questão de costumes, porque você vê desde o início, dos primórdios da humanidade, que há exclusão, não é? E a questão do poder econômico, principalmente, que é a causa maior, a questão do poder econômico e político. Então, aí você vê para o tempo da burguesia, que era um estado de evolução da sociedade, que já era mais avançado do que o anterior, né? E depois da burguesia para a área industrial. Então, foi um avanço. Mas os castelos, as casas, eram feitas com fossos. Havia uma distância para não chegar. Não é? Então, a Pebre Guinara, né? O povo tinha que ficar do outro lado. As margens. As margens. Então, a questão sociológica eu entendo por isso.
porque é uma questão de costumes e que vem desde o começo da humanidade. A questão de excluir o outro. Não é a questão, assim, que eu digo assim, sociológica. É uma questão realmente, é da sociedade, né? A senhora dizia que seria uma questão cultural, em que regiões elas vão ter mais esse posicionamento de acolhimento e outras vão se portar de maneiras diferentes em relação a isso? Também. É a questão cultural, dependendo da evolução daquela sociedade. Aquela sociedade que teve uma evolução maior, ela passa a ver o homem como homem, não é? Aí você vê a qualidade de vida de países como a Suécia, porque eles avançaram muito na questão da educação e dos direitos humanos. Não é? Aí, quando vem as regiões menos desenvolvidas, a questão humana é relegada. Né? Aqui no Brasil, foram anos de escravatura. Então, os escravos, eles eram um regime, assim, triste, né? E ainda hoje você vê escravidão. Você não pense que acabou a escravidão no Brasil. Até no processo de urbanização do Rio de Janeiro, né, que aquelas pessoas elas foram colocadas para aquele espaço, até Exato. que foi formada ali as favelas. Exatamente. Eles foram colocados. Aí eu comecei a falar da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o que aconteceu? Notadamente na Inglaterra, onde foi maior, né, a instalação das fábricas, das máquinas, porque tinha as minas de carvão. O que ocorreu lá? Quando começou a industrialização, aí os povos vieram para a cidade, porque tinha emprego. Depois que começaram a crescer, a questão fabril, então eles começaram a tirar aquele povo da cidade, começaram a expulsar o povo, para poder dar lugar à instalação de mais fábricas e mais fábricas. E naquela época, né, tinha até crianças que trabalhavam nas fábricas. Então, não havia nenhuma preocupação com a questão do ser humano. Era só a máquina. E muitos arquitetos, por exemplo, Le Corbusier. Le Corbusier era um arquiteto conservador. Não é? Ele chegou a imaginar assim, cidades que eram totalmente segregadas. Entendeu? Ainda bem que as cidades que ele imaginou assim, elas não foram para frente. Não foram nem construídas. Sim. Foi só projeto, né? E ainda tem nos dias de hoje quem assim enaltece Le Corbusier. Quer dizer, para aquela época, ele realmente trazia uma novidade, porque ele mudou a forma de pensar da academia. Né? Ele trouxe novidades. Só que a humanidade ela evolui. Vai evoluindo, vai crescendo e vão surgindo. E a questão do ser humano começou a ser vista. Né? Aí você vê, nós tivemos há pouco tempo eu não quero entrar na questão política, mas tivemos um momento difícil no Brasil, onde não se reconhecia a questão do ser humano. Sim. Dizia, pobre tem que morrer mesmo. Entendeu? Então, é uma questão assim que vem rolando. Entende? E a questão da educação é importantíssima nisso. E graças a Deus é uma minoria, né, Lourdes? Não, eu não sei se é minoria, sabe? Eu sei que esperamos, né? Eu espero que seja, mas há muita influência com a questão tecnológica, né? Com a questão dos fake news, a inteligência artificial agora. Então, é muito perigoso. É uma minoria, mas que pode destruir com o boato. É uma minoria que pode fazer um grande estrago, né? Exatamente. Uhum. Então, aí eu, do ponto de vista sociológico, eu vejo isso, né? A questão assim. E quando você falou em Durkheim, né? Durkheim, que é o pai da sociologia, aí ele começou a estudar o fato social, como as pessoas são influenciadas pela sociedade, entende? E então, ele começou o estudo dele com o livro O Suicídio. Aí, depois dele, teve Foucault, na França, que foi um filósofo que estudou muito a questão da loucura, não é? Porque esses fenômenos tudo estão ligados à questão do ser... Aí surgiu a psicanálise, não é? Então, porque o ser humano é uma coisa muito complexa.
muito delicada, não é? E é preciso que a ciência veja o ser humano como ser humano. Sim. Não separe a ciência dos... Porque para que serve a ciência? Para que o ser humano viva melhor e tenha melhor qualidade de vida. A senhora acha que a gente pode trabalhar contra essa questão da aporofobia, trazendo já o conceito de aporofobia? Pode perfeitamente, porque esse conceito de aporofobia, apesar de ela existir há muitos anos, há milênios, a aporofobia, né? A questão do... Eu não sei, na história de Cristo, Maria Madalena, os pobres, não era como eram tratados. O preconceito, né? O preconceito, mas a questão da aporofobia, ela ficou mais visível aqui no Brasil, principalmente nos anos de chumbo, né? Como é que chama, né? Que começou a perseguição, né, das pessoas. Principalmente pela desigualdade financeira. Financeira. Né? A desigualdade financeira e ideológica, Sim. não é? Às vezes não tinha nem a questão ideológica, era só suposição. Sim. Só suposição, porque as pessoas que tinham as autoridades que pensavam assim, eles nem tinham informação suficiente para poder julgar daquele jeito, mas já julgava por baixo, né? De uma forma, né? Lourdes, você tocou num ponto muito legal, que inclusive eu não tinha parado para pensar ainda sobre a questão do Paiva, a construção daquelas praias. Quando a gente pensa em hostilidades, principalmente na arquitetura, a gente sempre pensa em pessoas mais abastadas, periféricas, só que a gente não se ligou ainda, assim, se eu posso colocar, que essa questão de privatização de praias também pode afetar nós, como um todo, né? Não só essas pessoas carentes socialmente, mas, tipo, pessoas de classe média, até pessoas com padrão um pouco mais elevado de dinheiro, querendo ou não, isso também exclui outra parte da sociedade, né? Que a gente ainda não parou para pensar nisso, né? Exato. Exatamente. A questão do Paiva é uma questão muito séria, né? Porque a nossa sociedade não é o Paiva. Assim mesmo com os Alphavilles. Isso. Também, né? São comunidades que estão assim para um público bem restrito do ponto de vista financeiro, né? E social, e eles realmente se julgam acima dos outros, né? Restringir praia devia definitivamente ser um crime, né? Mas eu acho que é crime, né? E não é só aqui que acontece isso. Eu vejo pela mídia, né? Por exemplo, de vez em quando, questões ligadas àqueles resorts que tem em Muro Alto, tudo mais, de quererem privatizar trechos de praia para os hotéis. Outra questão muito séria, e é por isso que eu falo do neoliberalismo e a questão econômica, é a questão da especulação imobiliária. Porque a pedida é vender mais. Inclusive, as casas ficaram pequenas, as casas não cabem ninguém dentro, são verdadeiras cápsulas, não é? Os apartamentos. E os condomínios. Lá em Candeias tem muitos condomínios. Os condomínios todos são distantes. Garcia, um nomezinho. Das Garças, não sei o que das Garças. A comunidade das Garças tem as Carolinas, tem outras, que tem empresas que constroem. Eu não estive lá recentemente, mas o meu colega que mora em Jardim Piedade, ele me disse que as casas de lá, fica próximo de lá, as casas, os conjuntos residenciais, eles estão construídos em pilotis muito altos, porque aquela região é muito alagada. Então, o que acontecia? Algum tempo atrás, os residenciais que eram construídos lá acabavam caindo, se tornando inviável. Porque é uma área de mangue, né? Área de mangue, eu morei lá muitos anos, em Piedade, só que eu morava perto da praia. Mas, mesmo assim, a minha rua enchia muito. Então, o que acontece? Aí, eles estão construindo agora, as construtoras, verdadeiras palafitas, edifícios palafitas, com pelotis muito alto, para poder a água não chegar lá em cima. Mas como é o acesso? Entende? Porque a água fica embaixo. Entende? E fica também. Alguns já têm ônibus que vão para lá, mas outros não vão. Dali para a praia é muito longe, para a pista, para Bernardo de Melo, para pegar um ônibus. É Comunidade das Garças, o nome. Então, é difícil.
porque eles ficam cada vez mais distantes, né? E a questão, eu acho, principal é que não há preocupação com a infraestrutura urbana que dê condições de vida àquela comunidade. Com escola, com posto de saúde, com parques, com local para lazer, com supermercados, é tudo na pista, bem distante, né? Eu estou querendo, inclusive, visitar esse local para ver como é que se já chegou alguma coisa por lá. Mas a experiência que mostra é essa. E a cidade da Copa, por exemplo. Aí começaram a construir Minha Casa Minha Vida, lá em Camaragibe. Os condomínios são muito distantes. Eu tenho parentes que moram lá em Camaragibe, bem distantes. A família mora aqui, aí o jovem que casou, conseguiu comprar seu apezinho pelo Minha Casa Minha Vida, longe, muito longe da família. Isso também é uma forma de segregar. Você exclui a pessoa da família, porque não tem condições de estar próximo. São muitas coisinhas intricadas que prejudicam a qualidade de vida do ser humano, né? E as questões dos muros, né? E as pessoas fazem isso achando que estão fazendo assim. A classe média e a classe menos favorecida, eles também fazem a mesma coisa. Eles botam o muro quase em cima da porta dele, né? Eles botam lombadas fora do padrão para inibir o acesso lá. Então, eles também reproduzem o comportamento que exclui eles. Entendeu? Sim. E eles próprios se excluem. Eu não sei se vocês conhecem as comunidades dos morros daqui. Eu conheço muitos, porque já fiz trabalho em Macaxeira, em Jordão, em várias comunidades. E eu ia para lá e vejo como é difícil, né? Aí por exemplo, a Rua Nova Descoberta, lá em Nova Descoberta, é a rua principal, a ladeira de Nova Descoberta. Aí você vai pela ladeira, aí você não tem nem quase 20 centímetros de calçada. Isso também é exclusão. Não tem calçada para o pedestre andar. Não tem calçada. E, às vezes, o que acontece? Tem 20 centímetros, chega um ponto que não tem nada. É a casa na beira da rua, junto com o meio fio da porta, no meio da rua. Isso é arquitetura hostil. Que eles fazem porque também não tem nenhuma noção. Eu defendo muito a questão da arquitetura popular. Isso. Inclusive, o tempo todo eu falo, eu não quero. Aí tem colegas que fazem, porque Zaha Hadid, não sei quem, Calatravo, porque eles fazem trabalhos fantásticos de arquitetura. Eu acho bonito, lógico, elogio, mas eu não quero trabalhar um negócio desse. Quando a gente vê que o nosso país, que o nosso povo vive muito mal nas comunidades, eu acho que a gente devia trabalhar na arquitetura, as universidades deviam investir com programas nas comunidades, programas sociais, para arquitetura popular. Lá no São Paulo e no Rio de Janeiro, eles têm muitos trabalhos. Aqui em Recife também está começando, viu? Tem lá no Entra Pulso, tem na comunidade do Bob, tem os grupos que estão fazendo, né? Lá em Macaxeira, na Guabiraba, eu estive lá visitando um trabalho. Então, é assim, entende? E eu acho que é assim que a gente vai debelar a arquitetura hostil, né? Eles estão voltando a implementar o local público que começou a ser retirado de nós. Como? A senhora acredita que eles estão voltando a investir num lugar público para que ele venha retornar para nós, porque a gente foi perdendo muito isso, né? Um lugar para lazer, para bem-estar. Existe assim muitos esforços, né? Por exemplo, a prefeitura atual, ele tem feito muitas praças, tem resgatado muitos espaços, mas é muito pouco ainda. A ideia seria que realmente trouxesse esses espaços para a comunidade ter espaço para viver. Sim. Cada comunidade tivesse seu parquinho, seu espaço, tivesse sua escola boa, entendeu? Mas a coisa muito acanhada ainda. Lourdes, a gente tenta não falar sobre política, mas quando a gente fala sobre sociedade, eu acho que fica um pouco difícil sem que a gente não consiga tocar nesse ponto.
A senhora acredita que a arquitetura hostil ela está totalmente ligada ao capitalismo e como o capitalismo ele incentiva a falta de educação ao povo pobre, levando ele a acreditar que ele deve trabalhar, trabalhar, trabalhar para um dia, talvez, e se ainda conseguir poder alcançar tiver uma vivo, residência se tiver boa. vivo. Exato. Perfeitamente. Eu acho que a questão da ideologia e a questão política é fundamental. Nós vivemos há pouco tempo, eu digo, anos de treva, porque houve um retrocesso muito grande do ponto de vista social, né, do trabalho social, e do ponto de vista dos avanços com a cultura, com a educação. Houve um retrocesso muito grande. Inclusive, com relação à questão das vacinas, nós retroagimos a um tempo do início do século passado. Inacreditável, quando né? houve Com a certeza. revolta das vacinas. Exato. E até agora está repercutindo na sociedade, está voltando epidemias que tinham sido Erradicada. erradicadas. Né? Como a gente, como sociedade, se diz tão evoluída, com uma tecnologia tão avançada, com pessoas tão jovens e uma pauta tão arcaica como essa volta à tona, né? E Exatamente. pessoas caem ainda nessa história, né? E eu ainda vou mais adiante, viu? A questão também ideológica passa também pela questão da religião. Porque é o seguinte, quando eu fiz vestibular, isso há mais de 50 anos, a redação da gente foi sobre a questão do cristianismo. Então, e a questão da Transamazônica. Naquela época, eu com 18 anos, eu não sei o que é que eu tinha na cabeça, eu já achava, e não mudei de ideia não, viu? Que a questão da religião é puramente, eminentemente política. Aí, se você for estudar as origens dos papados, aí você vê, eu estudei a história dos papados. Então, era a verdadeira guerra política, entende? Então, a questão religiosa, ela interfere bastante. E no tempo passado, houve muita ingerência política do ponto de vista religioso. E as pessoas acreditam fielmente, as pessoas têm a tendência a acreditar em alguma coisa, achando que é maior do que Elas ele. precisam, né? É preciso, a necessidade do ser humano, desde o começo da Idade da Pedra, que eles procuram alguma coisa para acreditar. Isso. Exato. Aí se era o sol, era os A lua. fenômenos, a lua, o trovão. Então eles sempre se buscavam, né? Aí aqueles deuses surgiam, né? Eles falavam daqueles deuses que eram representados pelos totens, por aquelas coisas todas. E a questão religiosa interfere muito na questão política. A gente está com um Papa agora, progressista, excelente o Padre Francisco, mas tivemos papas que foram Retrógrados. aliados do o regime de Mussolini. Sim. Entende? Aí, e você sabe que foi assim uma coisa muito próxima do nazismo, né? Isso. E eles conviveram mais ou menos na mesma época. E aqui no Brasil tinha uma linha fascista que ainda está por aí. Ainda vive, entende? Ainda vive aí, ainda está latente. E isso, a sociedade tem que lutar para que isso não venha, para que a democracia, ela realmente exista e ela seja exercida. Porque no momento que você tem democracia, você vai atendendo todas as questões do ser humano, não é? Através da democracia, aí dos direitos humanos, não é? Aí você veja, tem os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, todos eles são baseados na cartilha dos direitos humanos, que foi promulgada em 1948, quando acabou a Guerra Mundial. Não é? Aí lá surgiu a ONU, não é? E dali saíram os princípios. E as conferências ecológicas que têm acontecido ano a ano, que começaram em Estocolmo, em 1972, eu acho que foi a primeira, assim, bem definida, né? A partir daquela surgiram outras,
e depois passou a ter outros elementos no processo, todas elas voltam para a questão do homem, do direito do homem, de ser livre, de ter da cidade, ter direito à cidade. O homem tem direito à cidade. A cidade não é só para quem tem dinheiro, não. A cidade é para todos. Exato. Isso é excelente, Lourdes. Inclusive, a gente tinha até uma pergunta para você. A quem pertencem as nossas cidades? A nossa cidade pertence ao povo. O povo é o dono da cidade. Todos têm direito à cidade. O meu direito acaba quando começa o seu. Então, Exato. todos têm direito à Todos cidade. nós. E Lourdes, Qualidade de vida e dignidade humana. pra gente encerrar aqui, que a gente já tá no finalzinho do tempo. Ah, tá passando, né? Meu Deus. Inclusive, foi muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta aqui pra gente fechar. Tudo bem? Tudo bem. Existe alguma forma de nós, como sociedade, ajudar, pelo menos minimizar essa situação de hostilidade? Assim, é você votar certo. É colocar pessoas certas para representar o povo, Exato. não é? Então, os jovens, principalmente, eles têm obrigação de se informar, de olhar a sociedade, de refletir sobre isso, refletir sobre a vida deles, o futuro deles, da sua família, dos seus pais. Para quê? Porque os jovens de hoje, eles serão os políticos de amanhã. Então, nós vivemos, antes dessa última gestão da presidência, a gente viveu anos de treva com a ditadura. Sim. E na época da ditadura, os jovens recolheram. Na minha época, a gente fazia política. A gente sabia, a gente estudava. Não é? Eu mesma escrevia na faculdade no mural. Eu botava no mural e depois tirava quando passava a cavalaria. Eu escrevia sobre a Guerra do Vietnã. Aí você veja, uma jovem de 19 anos escrevia sobre a Guerra do Vietnã, que estava acontecendo naquele momento. Porque eu lia, eu me informava, porque a gente tinha oportunidade de estudar, de ler e de ir atrás. Aí depois que teve o golpe de 64, aí começou a restringir. Os mais afoitos continuaram o tempo todo fazendo a política, vendo os colegas serem presos, escapando por pouco. Eu tive colegas que sofreram horrores. Eu não sei por que eu escapei, eu acho que é porque eu arranjei um namorado. O namorado era filho de usineiro. Depois que eu soube, eu queria acabar o namoro e não conseguia mais, porque eu estava apaixonada. Porque independente de ser de esquerda ou de direita, é uma pessoa que você se O apaixona. amor Sim. falou mais alto. Aí eu estou colocando isso, essa questão pessoal, só para dar um toque assim, mais de alegria. Mas é isso. Então, a cidade é do povo, é do homem. O povo é soberano. Exato. É importante que a Todo gente poder emana do povo. tome uma postura igual o padre, né? É, E comece Padre Lancelot, é. aí atrás. A lei dele foi promulgada, viu? Graças a Deus. Foi aceita. Agora, lá em São Paulo, acho que vai melhorar as coisas. Olha aqui o velhinho. Ele é brilhante. Eu sou fã dele. E já dizia aquele ditado, né? A voz do povo. É a voz de Deus. É isso Exato. mesmo. É a voz de Deus. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Eu gostaria de agradecer muito a você, Lourdes, por ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes. E você de casa, siga nas nossas redes sociais, Com certeza. Instagram, YouTube e também no podcast, todas elas, Pod 081. E sinta-se à vontade para comentar suas ideias e sugerir novas pautas e temas que você gostaria de ver aqui, pessoal. É isso, até a próxima. Tá, Tchau, muito gente. obrigada. Eu espero que você continue com esse podcast, porque isso vai também Ajudar ajudar os com jovens a Com refletirem certeza. e pensarem melhor. Obrigada. Obrigada. Lourdes.